Muito boa noite, são 20 horas 4 minutos. Desculpa aí o atrasozinho pequeno de 4 minutos, foi por conta, mais uma vez, do YouTube, que não liberou para mim aqui a chavezinha para mim colocar no ar. Demora um pouquinho agora para poder liberar essa chave, eu não sei se é para todo mundo ou se já faz parte da série de boicotes. Mas, gente, é com muita alegria, nesta terça-feira, dia 29 de novembro, que eu vou trazer aqui agora para papear com a gente, depois de anos, viu? De anos e anos. O meu grande amigo, lá da Bahia, lá de Dias Dávila, próximo a Camaçari, do meu grande amigo Oliver Dória, tá certo? Ele está aqui, vai participar com a gente hoje do nosso programa, vai nos dar a honra de estar aqui também toda semana, como era antigamente, e por enquanto no canal Verdade Oculta, quem sabe mais para frente também no canal Verdade Oculta 2. Você está lembrado que o Oliver trazia pastores, trazia convidados para participar do programa, né? Mas só que agora o Oliver é outro. O Oliver agora tem 1001 ocupações. Então, compreendendo isso, eu não vou exigir muito do Oliver. Mais uma vez por semana ele vai estar com a gente aqui. Eu agradeço já de entrada o Edson dos Santos, que já está aqui assistindo, a Maria do Carmo Batista, Otávio Venturini e outras pessoas que estão conosco. O Daniel Tobias, o Márcio Silvino. E durante o programa, nós vamos aqui abraçando você que está assistindo e também colocando aqui na tela alguns comentários. Mas deixa eu abraçar com muito carinho o meu amigo Oliver Dória. Podia ter aproveitado e colocado a vinhetinha dele aqui no ponto, mas eu não me lembrei. Para hoje não tem, mas semana que vem vai ter. Seja bem-vindo, Oliver! Boa noite! Boa noite, Rubão. Boa noite, nossos amigos aí desse maravilhoso canal. É um prazer realmente estar de volta há muito tempo, hein, Rubão? Muito tempo mesmo sem fazer lives e com você, então, que sempre foi uma alegria para mim, uma satisfação em geral, né? Em questão de informações que a gente sempre recebia e se abastecia disso, né? E também pela sua pessoa, que é uma pessoa que eu assim tenho um maior carinho, um maior amor. Então, assim, é sempre bom estar com você, apesar de não estar próximo, né? Está longe, nós estamos longe, mas essa questão da internet nos faz ter essa proximidade e poder estar papeando com você mais uma vez. Muito obrigado, Rubão, pelo convite. E mais feliz ainda de saber que a gente vai estar fazendo isso aí semanalmente, né? Está sempre aqui, batendo esse papo, conversando, falando dos assuntos atuais. É verdade, Oliver Dória, você está certo. Oliver, antes de começar aqui no tema de hoje, que é a questão da desordem total, né? Na verdade, nós estamos vendo que as coisas estão caminhando para uma desordem generalizada, né? E antes de começarmos o nosso papo de hoje, eu queria que você falasse sobre os seus trabalhos, sobre a rádio, sobre o trabalho seu na rádio interna, que é a rádio de poste e a rádio comercial. Como é que vão as coisas? Pois é, Rubão, a gente, graças a Deus, primeiramente, a gente sempre agradece o Criador, né, por nos dar saúde, dar o sol, a chuva, para que a gente possa estar tocando aí o barco, né, nossos trabalhos diariamente. E muita coisa mudou desses anos para cá em relação ao que aconteceu, né, que foi esse momento que a gente viveu, de pandemia e tudo mais. Foi onde a gente teve que estar se reinventando, né? Então eu tinha meu trabalho que era o barzinho da noite, eu tinha a rádio, ainda tenho a rádio está aqui em cima, a OPA, né? Radioopa.com, quem quiser estar acompanhando, daqui a pouco falar um pouquinho mais sobre ela. Mas eu tive que renovar as coisas, e daí a gente veio para mais uma etapa desse trabalho, que é a rádio comunitária, né? Que é o sistema de som em postes, aqui no centro da cidade. A gente colocou caixinhas de som em toda a praça e também nas proximidades da praça, que é o centro, né? Para fazer divulgação, fazer publicidade das lojas do comércio da cidade de Dias Dávila, no centro. E daí também, retornando para a rádio comercial, que é a rádio oficial da cidade, que é a Rádio Serrana FM, onde também apresento lá duas programações, que é o Serrana Notícias e o Botando para Torar. Botando para Torar é o que eu mais assim, eu me identifico, mais que eu digo porque é uma programação bem para cima, bem agitada, bem legal, bem leve mesmo. E já o Serrano Notícias é onde eu tenho um parceiro também, que é o Alan Rodrigues, que faz comigo, e a gente apresenta notícias diárias, né? Da nossa opinião e tal. E seguindo com isso, também tenho feito os meus barzinhos, voltei a fazer barzinhos, né? Não sei até quando, as coisas estão ficando complicadas para cá, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas tenho voltado a fazer barzinho, geralmente quinta, sexta, sábado, às vezes domingo, né? E quando não tenho barzinho, eu também tenho ido
frequentado muito a Aldeia Hippie. A Aldeia Hippie aqui na cidade de Camaçari, um lugar muito legal, né? Super tranquilo, o pessoal lá também tudo zen, gente boa, né? Também a gente vai falar melhor também sobre isso, porque tá também é um dos temas que eu queria trazer para a gente poder discutir também, seria esse. E finalizando, né, os trabalhos que eu tenho feito também trabalho com gamer, né, com a galera. Eu faço lives também de game, isso eu não tenho parado, que a live de game eu faço segunda e quinta-feira, quando não tem show, aí eu vou para fazer o barzinho, quando não tem, eu estou fazendo a live lá no game. Então tem sido as nossas atividades. E a Rádio Opa, falar um pouquinho da Rádio Opa, que já tem um bom tempo que a gente vem fazendo trabalho na web. E hoje estamos ativo com a TV, onde também a galera pode assistir séries. São séries que geralmente não estão... não são fáceis, são séries que, assim, digamos, não estão vinculadas a nenhuma TV, no caso, né? Só assiste na internet, a gente tem conseguido. E alguns jogos também. Eu só tenho acompanhado lá também na nossa página, no site da Rádio. Então seria basicamente isso, a minha correria, Robão, aqui tem sido essa aí. É verdade. Ô, Oliver, você é um comunicador. Eu participei na sua vida do momento em que você estava começando com comunicação, que foi aquela época que a gente começou a fazer aqueles trabalhos antigos, né, do canal Verdade Oculta 2. E de lá para cá você ingressou nessa profissão e não largou. Você é um cara que cada vez mais está, vamos dizer assim, inserido no contexto do trabalho de comunicação em rádio, televisão, enfim, nessas coisas todas. Você tem algum recado para dar para quem está começando agora no ramo de comunicação? Alguma coisa que possa ser uma dica em favor de quem está começando? Bom, a dica, acho que a dica que seria, acho primordial, é acreditar em você mesmo, né? Primeiro seria isso, você nunca pensar em desanimar, né? Acreditando sempre que você é capaz. E todo começo é um começo complicado. Inclusive, eu lembrei até agora, você falou disso aí, me veio à memória quando eu comecei. A primeira vez que eu fui fazer um programa de rádio, onde o diretor falou assim, pode ir para lá que eu vou te orientar. Aí já tinha a chave do estúdio e tudo. Aí fui, cheguei lá, deu hora, tava dando horário já e nada do diretor chegar. Eu digo, rapaz, e agora? Esse cabra tá onde? Quando eu ligo para ele, não, rapaz, tô em casa, tô aqui para te ouvir de casa. Pode jogar duro aí. Jogou no meu peito, assim, sabe, de qualquer jeito. Eu tremi, meu irmão, Rubão. Igual vara verde, mas fizemos, né, do jeitinho que deu para fazer naquele momento. Mas é isso, é o pontapé inicial, é acreditar mesmo, né? Essa seria a dica aí para quem está iniciando nesse ramo, que eu acho simplesmente maravilhoso, né, a comunicação. Gosto muito, apesar de ter, claro, em algum momento perdido um pouco de certa forma, de credibilidade por parte de alguns, né? Mas tem muita gente séria, Rubão, muita gente séria que ainda faz um trabalho de qualidade, né, de forma bem livre e limpa. Então, ainda dá para se pensar em trabalhar nesse ramo, sim. É verdade. Com radialistas geralmente acontece a mesma coisa que com a questão dos pássaros, né? A maioria das espécies de pássaros que voam, aves, no caso, que voam, quando chega o momento de voar, a mãe ou o pai geralmente empurra do ninho. Sabia disso? Ele empurra o filhote do ninho e o filhote se vira para poder chegar no chão. Ele não vai voar, mas ele vai chegar no chão sem se machucar. E com os radialistas que eu conheço, inclusive comigo também, foi assim, do mesmo jeito de você, Oliver. Eu lembro que eu fazia ponta, que é o repórter de campo no futebol, e pela primeira vez eu ia narrar um jogo, uma preliminar, um jogo sem importância, porque era só enquanto o público se acomodava para assistir o jogo principal. Era no Maracanã, foi um jogo entre o Fluminense e o Olaria, se eu não me engano, um time menor. E o diretor da rádio, né, o diretor da Rádio Continental do Rio de Janeiro, 1520 AM, ele falou para mim, faça o mínimo de merda possível. Porque que vai fazer merda, já sei que vai. Agora faça o mínimo de cagada possível. Essas foram as palavras dele. E é claro, é uma narração chula, porque você nunca tinha narrado no rádio. Eu já havia feito narrações no serviço de alto-falante no estádio de futebol de onde eu morava, mas não no rádio. No rádio eu só fazia ponta, que é a reportagem de campo. Então eu sei bem o que você está falando. Mas, Oliver, o nosso programa de toda terça-feira ou quarta, pode ser quarta ou pode ser terça, tem a produção sua. Você é quem é encarregado de trazer os temas
para cada live. Tanto que o título de hoje é um título que o Oliver Dória criou e nós só colocamos aqui direitinho no cartaz e tudo. Primeiro tema para a gente bater papo aqui hoje, porque o canal Papo Cabeça está esperando, a Silvia de Souza está aqui, ela é minha aliada, ela me ajuda junto com a Carlinha do O e junto com o Marcos França a trazer matérias para mim que eu coloco agora no site Verdade Oculta, gratuito, aquelas matérias do YouTube, né? Agora, no site também, claro, tem o material também para o pessoal comprar, que é assim que o Rubens tem vivido atualmente. Mas e aí? Vamos lá, os temas, né, desse bate-papo de hoje, trazendo coisas que é do dia a dia, mas que são, assim, acho que de extrema importância, né, para a gente estar discutindo aqui no canal como Verdade Oculta. E é claro, como volto a dizer, a gente tem trabalhado muito com reportagem no dia a dia, a gente tem visto muita coisa, Rubão, né? E nem sempre a gente consegue assim, discorrer os assuntos de forma mais avançada, vamos dizer assim. Aqui no canal Verdade Oculta a gente tem essa liberdade de estar discorrendo, né? E eu começaria, Rubens, falando sobre uma coisa que eu acho que foi até você que deu uma ideia mais ou menos, né? E eu peguei a ideia, estou trazendo para a gente poder discutir, que seria aí o comportamento social, né? Certo. Nesses dias que a gente tem vivido, muita coisa, pelo menos para mim, tem sido assim diferente, né? Tem mudado, e não só no dia a dia das pessoas, né? Mas também eu acho que chega a alcançar, atingir, na verdade, as músicas, a arte em geral, né? Vamos dizer assim. Eu queria saber de você, se você consegue pontuar, né, Rubens, o que tem sido, quais são essas mudanças que você tem percebido e se isso na sua opinião, é uma coisa que é natural, né? Porque a gente tem visto aí, até vou falar também sobre isso mais para frente, no decorrer, mas até a questão das manifestações que tem acontecido ultimamente, do pessoal que defende Bolsonaro, e assim, eu não estou falando aqui que eu defendo um lado ou outro, não é isso, mas é coisa que tem acontecido no dia a dia, e a gente tem visto a atitude dessas pessoas de forma um pouco que, vamos dizer assim, como é que poderia dar uma palavra? É meio que fanáticos, acho que seria mais ou menos a palavra que poderia encaixar, né? Mas antes, fala sobre isso, Rubens. Você tem percebido alguma mudança de comportamento na sociedade atualmente? Então, o Oliver Dória, inclusive eu estou vendo aqui no YouTube, na internet, a definição do que é comportamento social. Está escrito assim, ó: o comportamento social pode ser entendido a partir da interação entre dois ou mais seres, resultando em atitudes que afetam a todos, seja de maneira saudável ou não. Tá certo? É, envolvendo o comportamento ou até mesmo o modo de vida dos outros. Ou seja, a sociedade mundial ela é organizada em grupos, tá certo? E esses grupos sociais, ou seja, grupos de organizações, não vamos dizer assim, regidas por lei, mas pela própria natureza, tá certo? Ela se caracteriza por pessoas que lidam com outras pessoas, que se relacionam de alguma forma com outras pessoas. Isso não faz parte de quem é tipo um eremita, né? O eremita é aquele que se retira, vai para o mato e fica lá na caverna, como se fosse um Neandertal, vamos dizer, um suposto homem, né, da pré-história, que a gente sabe que não existe, mas só para efeito de figura. Agora, quando você está em meio à sociedade, você não está vivendo isolado como um eremita, você tem que passar por esse trâmite da questão do convívio social. E a humanidade, Oliver, nós sabemos muito bem que ela sempre se ajeita. Vamos dizer assim, eu comparo a questão do relacionamento social, tá certo? Ou seja, da sociedade, como um ônibus que o motorista colocou mais do que devia de passageiros para dentro. E agora tem pessoas em pé, pessoas encostadas na porta, no degrau da porta, debruçados sobre o capu do motor do ônibus. E o motorista, quando começa a sair com o ônibus, ele dá uma acelerada e uma freadinha. Quando ele dá a freadinha, o pessoal se ajusta tudo. Ninguém grita com ninguém, ninguém briga com ninguém porque está pisando no pé ou coisa parecida. Porque sozinha ali a sociedade se ajeita. Então isso aí chama-se autorregulação. As pessoas próprias se organizam e se ajeitam da melhor forma possível. Só que como na sociedade surgem pessoas que não são de boa índole, e isso é comum porque no meio de todo mundo tem todo tipo de gente. Então há necessidade de uma regulação disso. Regulação como? Através de leis. A lei regulamenta, não é verdade? E para poder cumprir a lei, e para fazer cumprir a lei, é preciso, claro, agora, daquelas autoridades militares, vamos dizer, Exército, Polícia, Defesa Civil,
vamos dizer, guarda municipal, polícia militar, polícia do exército, e aí vem gente que não acaba mais, vestido com fardas que não acaba mais, para poder fazer cumprir a lei que é feita no Congresso, na Câmara, né, onde seja feitas essas leis pelo Legislativo. E aí ainda tem o seguinte, aquelas relações todas que vão ocorrer agora de pessoa para pessoa, ou da pessoa para o órgão regulador, existem divergências. Aí você tem a justiça, que é para poder... Ela é cega, ela não vê maior nem menor. Para ela, todos são iguais perante ela. Essa é o que nós aprendemos, né? Então, o que acontece? Agora tem a justiça para poder regular isso. Então, Oliver, o que eu quero dizer? Jamais poderia, na verdade, essas relações humanas ou esse convívio social ser natural, porque tem elementos que se interpõem a isso para, na verdade, vamos dizer, regular isso, fazer uma regulamentação. E nesse momento surgem conceitos religiosos, conceitos políticos, pensamento político, que também, né, com a influência exterior, ela vem a nortear a relação de pessoas, de indivíduos entre si. Eu penso, Oliver, que no local menor isso é menos prejudicial. Mas num local onde a sociedade está mais aglomerada e tem mais gente ali aglomerado, eu penso que esse convívio social é mais difícil, entende? Bom, essa é uma visão parcial minha, Oliver, sobre o assunto. Eu gostaria de ouvir você também. Então, bom, falar de, como você até falou, de lugares maiores, né? Vou até pegar esse gancho aí. Eu me coloco como um lugar menor, moro numa cidade bem pacatazinha, interiorzinho, né? E realmente a influência chega a ser menos, né? Não é tão forte quanto num lugar maior onde tem mais gente. Mas, de certa forma, também a gente sente os impactos aqui, né? Falar de, por exemplo, agora mesmo, estão se falando muito da volta do vírus, né? Que está, mais uma vez, crescendo, e os decretos começam a surgir. Ontem mesmo teve o decreto atual aqui no nosso estado que obriga agora as pessoas a voltarem a usar máscara em todos os lugares. Então aqui a cidade, por ser pequena, né, de qualquer forma menor do que as cidades maiores, no caso Salvador, Camaçari, elas também acabam sendo afetadas, né? Então, de tudo que a gente vai observando, né, esse comportamento também vai sendo moldado. Ou seja, se você, por exemplo, vai no mercado e acaba esquecendo, né, que acontece, por mais que tenha lá, a gente não tem o hábito ainda total de estar sempre, né, a pessoa te cobra, vai te cobrar, né? Não estou dizendo que a pessoa está errada em cobrar, mas é isso que acaba acontecendo. Se você vai para a rua, né, e sai, até na rua mesmo que você não esteja com ninguém próximo a você, e você não está usando a máscara, as pessoas te olham diferente, né, acabam... Mas isso tudo vem acontecendo, né, por conta do que a gente passou, né, durante a pandemia. Então é isso, Rubão. Na minha opinião, há influência também, não tão forte, realmente, como você falou, mas há o comportamento social da gente, as influências. Mas falando... Não, pode falar. Não, conclua. Ou pode falar, Não, Rubão, que eu ia eu ia falar. dizer que, inclusive, hoje eu gravei lá para o EV Sobral, para o programa dele, o Em Revista, que vai ao ar amanhã. Então a gente grava a primeira parte um dia antes, né? A parte que é só o Rubens falando. Aí a segunda parte, onde tem os contrapontos, ou seja, os debatedores, aí é feito ao vivo. Então amanhã, na primeira parte, já está gravado o que gravamos hoje. E eu observei nos bastidores, porque fica aberta para mim a tela o tempo todo, mesmo não estando no ar, e eu observei que lá no estúdio as pessoas todas estão usando máscaras, mas não estavam mais, entendeu? Só tinha o EV Sobral, apresentador do programa, sem a máscara. Todo o pessoal da produção, uma equipe lá de umas 10 pessoas ou mais, todos usando máscara. Então, pelo que eu vi também, São Paulo está do mesmo jeito, porque o EV está em São Paulo, né? A transmissão é feita a partir de lá. E, Oliver, o que nós temos visto é que os resultados de usar ou não usar isso, usar ou naquilo, eles devem ser analisados por esses caras que são os experts no assunto, para tomar Sim. decisões, vamos dizer, mais ajustáveis ao momento, não é verdade? Eu sei que o comportamento social na questão, vamos dizer assim, do mundo inteiro, de 2020 para cá, ele teve a mudança mais radical que pode-se dizer durante toda a linha da existência humana. Eu penso que nunca tão rápido houve uma mudança tão radical, tão ampla, como naquele período
em que se declarou para o mundo que havia uma pandemia chegando e, efetivamente, em 2020, que essa pandemia estava em pleno auge. Agora, interessante anotar que hoje estamos em 2022, às portas de 2023. E de lá para cá, por conta, inclusive, das ações feitas para poder, né, tentar segurar ou não essa doença, a sociedade mudou muito o pensamento. O pensamento comum da sociedade mundial hoje não se pode dizer que seja o mesmo da sociedade antes de 2020, inclusive por conta da própria conduta social. Como você bem disse, a conduta social ela mudou muito. As pessoas mudaram a forma pela qual ela via o vizinho, ela via os parentes, ela via as pessoas no setor de trabalho, os colegas de escola, né? Inclusive, mudou em relação a pessoas que outras pessoas nunca viram, que são aqueles transeuntes da rua que um esbarra com o outro. Então você vê que existe uma série de razões para chegar à conclusão de que esse comportamento social ele vai, na verdade, na medida em que o tempo vai passando, ele vai se transformando, ele vai mudando. E os fatores que imperam isso são diversos, advindos de diversos lados. Não é verdade, Oliver? Pois é. Inclusive, Rubão, como eu estava falando, né? Eu não sei aí, claro, onde você está, é possível que não, né? Mas aqui na nossa cidade já chegou, a gente tem noticiado sempre, né? O sistema de monitoramento. São algumas câmeras que estão instaladas na cidade, né? E a gente traz isso nas matérias que a gente faz no dia a dia, de forma que, tipo assim, eles conseguem identificar pessoas, né? Esse sistema ele tem uma capacidade de fazer uma comparação com uma pessoa que é procurada de até 99%, talvez até 100%, né? Mas quando chega a esse ponto 90, por aí, já é acionado, vai lá averiguar se realmente aquela pessoa é o que a câmera realmente pegou, né? Se é a mesma pessoa no caso. E inicialmente seria isso, né? Para poder pegar pessoas que são foragidas, né? Mas será, Rubão, que dentro disso que eu estou falando, as pessoas hoje já começam a te olhar, né? Pô, fulano não está usando máscara. Fulano. Será que dentro disso pode se utilizar também esse sistema, né? Essa tecnologia, para poder identificar quem não está de máscara, coisa do tipo? Então, eu penso, Oliver, que a razão da organização que compõe toda essa, vamos dizer assim, essa instrumentalização do convívio de seres humanos regidos por pessoas que administram, neste caso já dizemos aqui, né, os que fazem as leis, os que obrigam a cumprir a lei, os que julgam a lei, enfim. Eu penso que a ideia deles é proteger as pessoas de outras pessoas que não estariam de acordo com o regulamento ou a regulamentação. Então, neste caso, quando você vê a divulgação de que a câmera está ali para pegar pessoas que estão, na verdade, sendo procuradas pela polícia. Pergunta: procuradas pela polícia por quê? Geralmente por causar algum transtorno a alguém da sociedade ou ao próprio Estado constituído. Na medida em que você tem, de um lado, as pessoas que precisam ser protegidas e, do outro lado, as pessoas das quais você tem que proteger a estes, tá certo? Então não se tem como avaliar um nível, um grau vamos dizer assim, estabelecido para que uma meta estabelecida para que a partir dali já seja também incluído na câmera como alguém digno de ser reconhecido e punido. Nós não temos hoje, tá certo? Esse nível, esse parâmetro, por exemplo, de 1 a 9. De 1 a 9 é porque o cara matou, roubou, é foragido da polícia, é um criminoso nos moldes que nós conhecemos até agora, tá certo? De 1 a 9. Agora, passou daí, aí sejam talvez pessoas que oferecem também riscos como estes, ou em menos grau ou mais grau, mas que oferecem riscos e que também devem ser caçados e punidos, tá certo? Ou pelo menos excluídos do seio da sociedade. Então nós não sabemos, na verdade, com esse comportamento social, que é o assunto que você trouxe aqui para a primeira discussão, nós não sabemos avaliar, na verdade, a que ponto pode chegar essa ideia louvável de separar os bons, tá certo? Em razão dos ruins. A gente só pode esperar para ver o que vai acontecer, né? Pois é, Rubão. Mas é isso, a gente tem noticiado e também, assim, claro, eles falam que futuramente, isso já é uma coisa que já foi noticiada até, né? Que futuramente essas câmeras também vão servir para pessoas que estão com o carro atrasado, né? O IPVA, no caso, né?
Até mesmo quem hoje, vamos supor, deve no comércio, comprou, não pagou, entrou no SPC, também vai estar sendo, como é que posso dizer, encontrado através dessa tecnologia. Então, porque o nível de periculosidade, ou vamos dizer assim, o grau de nocividade, ele certamente tem uma escala. Então, dentro dessa escala, de repente, até um certo ponto, vai procurar porque fez algo muito nocivo. E por outro certo ponto, talvez procure também por algo menos nocivo, mas também com a punição que não seja tão severa. Vamos dizer, o cara matou 10, então a punição dele é severa. O cara matou 1, a punição é mais branda. O cara não matou ninguém, mas lesou o patrimônio público, deu prejuízo a alguém, estragou qualquer coisa dos outros, ou fez qualquer coisa errada, tá certo? Ou deixou de fazer, aí a punição é menor. Mas certamente a ideia é sempre essa, de trazer, né, para a maioria a segurança e coisas desse tipo em função de uma minoria que faz as coisas fora do que eles consideram como adequada, né, Oliver? Pois é. E também falando desse comportamento, né, o que a gente vem trazendo aqui, o assunto do comportamento social, a gente tem também, claro, as influências das redes sociais, né, que para muita gente que não consegue entender, muitas das vezes, não é o caso de todo mundo, mas uma boa parte, eles acreditam em tudo que vê nas redes sociais. A gente tem acompanhado isso, no caso, né, nesses últimos dias que teve as eleições, que assim, tudo que era colocado nas redes sociais, eu não digo só uma rede social, né? Em todas, seja no WhatsApp, seja no Instagram, né, e outros que tem aí, as pessoas estão simplesmente sendo regadas e assim, acreditavam de todo o seu coração no que era dito lá nessas redes sociais. Então hoje também eu acho que tem influenciado muito, né? As pessoas não conseguem viver sem uma informação que seja do grupo do WhatsApp, que não seja do Instagram, né? Então, na sua opinião também, isso tem tido uma influência maior para a gente ter esse comportamento que nós temos visto hoje? Sem dúvida nenhuma, Oliver Dória. Inclusive, hoje nós temos a possibilidade da comunicação rápida, direta e em massa de um para o outro, coisa que era inédita até então, né? Porque nós tínhamos o telefone, só se falava de lá para cá, daqui para lá, mas de uma pessoa para outra ao mesmo tempo. O jornal era de lá para cá, a televisão de lá para cá, o rádio de lá para cá. E a internet se torna daqui para lá e de lá para cá. Só que eu estava vendo uma matéria, Oliver, daquele ao qual não se pode mais falar o nome na internet, a matéria é de 2012. Ele estava, cara, prevendo exatamente o que aconteceria com a internet. Em 2012 ele estava dizendo, não pensem que a internet vai ficar livre para sempre. Não pense. A internet também servirá aos próprios propósitos. Então, cara, nós estamos vendo isso hoje. Porque, Oliver, quando você vê, por exemplo, uma fake news escancarada, igual tenho visto e tenho recebido no meu zap, sabe, mas coisa esdrúxula de fake news, eu penso, não pode ter sido qualquer idiota que fez isso. Para mim foi coisa mesmo para poder criar o balaio, né? Criar o balaio e colocar depois tudo ali dentro. Então, o que nós vemos nas redes sociais, inclusive, é uma porta aberta, gigante, para que se haja qualquer tipo de notícia falsa, Oliver. Essa campanha do Bolsonaro, eu não sou lulista, eu não votei nenhum nem no outro, eu não votaria nem voto nenhum nem no outro, tá certo? Eu não vejo lado bom e lado ruim. É que o povo é polarizado. O povo acha que se você não é de Deus, você é do diabo. Entendeu? Se você não é Lula, você é Bolsonaro e vice-versa. Mas o que nós vemos na realidade, você iniciou o programa falando também um pouco parecido, é que independente de conceito político em favor de A, B ou de nenhum, tá certo? O que nós vimos, na verdade, o relato do que vimos e do que aconteceu, não pode ser negado. Nós vimos coisas muito esquisitas e estranhas nessa campanha eleitoral, principalmente por parte dos eleitores do Bolsonaro. Nós vimos muitas coisas esquisitas, Oliver. Eu daqui, por exemplo, com a Madinha, a cada vídeo que surgia no YouTube, a Madinha não queria acompanhar, mas eu estava acompanhando, eu via, cara, o povo sendo realimentado e realimentado naqueles carros de som por fake news. Deles próprios criando fake news, não só nas redes sociais, mas também para o próprio povo que é nas manifestações,
dizendo, não, eu falo aqui em nome de fulano, de Beltrano, de Ciclano, por enquanto o Bolsonaro não pode se pronunciar, senão ele vai preso. Mas em 72 horas ele vai se pronunciar. Vamos segurar a manifestação por 72 horas. Daqui a pouco passou 72 horas, não aconteceu nada. Vamos esperar. Primeiro era o pronunciamento do Bolsonaro, depois era 72 horas. As 72 virou mais 72, 72. Daqui a pouco era o recurso não sei de quem, recurso de outro. Cada hora eles inventavam a fake news, cara. E fora as grandes fake news durante a campanha e fake news também depois da campanha, quando acabou a eleição, no período das manifestações, Oliver. Você tem opinião a respeito? Então, Rubens, eu não vou te responder com uma pergunta, mas tem uma pergunta dentro disso para te fazer. Eu acho muito estranho, para mim, no meu ponto de vista, como eu disse, um comportamento que a gente nunca viu, né? Uma militância, um pessoal brigando por algo que é muito estranho. Primeiro eles pedem para Deus para poder agir, mas eles vão lá e agem. Age assim, né? Vão lá para frente dos quartéis. A gente viu esses dias agora, o pessoal postando vídeos, do pessoal debaixo de chuva. Chuva forte, não é chuvinha não, chuva forte mesmo, caindo. E o pessoal ajoelhado, intercedendo para Deus fazer algo e pedindo exército também. E tem outros vídeos que estão chegando agora, o pessoal recrutando até atiradores. A coisa não tá fácil. Aí eu vou lhe fazer uma outra pergunta, irmão. Dentro disso tudo que a gente tem visto, desse comportamento dessas pessoas, que é estranho, não é normal, gente. Eu, pelo menos, particularmente, acho que isso não é normal. Tá parecendo... Para você acha que isso já está parecendo uma seita, Rubens? Ô, Oliver, você bateu numa tecla aí que eu penso que soa uma nota muito familiar. Essa tecla do piano que você bateu. É uma nota muito familiar. É um radicalismo sem precedentes. Um radicalismo em que coloca-se um líder político como o próprio anticristo. Por quê? Porque a figura do anticristo é uma figura política e religiosa. E quanto ao Bolsonaro, o pessoal chegava a falar que ele era o Messias, uma alusão ao Messias, o Jesus. Então você vê que parte de uma certa seita religiosa, não estou dizendo organizada, mas sem pretensão, ou seja, sem uma cabeça, sem uma liderança. Até porque foi algo tão esquisito que a própria cabeça que deveria ser a cabeça do movimento ficou calada e muda. Depois daquela vez que o Bolsonaro incitou todo mundo a um golpe e ele foi obrigado a se retratar em público, isso aconteceu uns 2 ou 3 anos atrás, não sei se tu lembra, tá certo? Depois virou um movimento sem líder, esse movimento. Por quê? Porque ele mesmo calou a boca. Mas o pessoal que pedia a eleição do Bolsonaro e torcia para a eleição do Bolsonaro e fizeram manifestações após a derrota do Bolsonaro, eles formaram, sem liderança aparente, sem uma cabeça, formaram um corpo. Para ver que tem toda a visão de um corpo sem cabeça. Por que eu digo isso? Porque eles estavam na chuva pedindo a Deus para resolver o problema deles, sendo que a chuva estava derrubando barraca, derrubando tudo, quebrando tudo. Eu vi as imagens. Então, se Deus não resolveu o problema deles com as barracas, como é que resolveria o problema deles com a intervenção militar? Eles estavam na frente do quartel pedindo aos soldados, engraçado, né? A movimentação de carro na frente do quartel é constante. Toda hora que passava um carro, eu via no YouTube falando, lá vem o carro, lá vem, já está vindo agora o tanque, como se fosse para auxílio deles, em função da causa deles. Entende? Então, cara, é um mundo ilusório que só a religião até hoje eu vi criar. A ilusão de que tem homem de branco entregando bênção, a ilusão de que o Espírito Santo está fazendo pular, rodopiar. Então, quando você vê elementos que compõem uma doutrina religiosa acontecendo no seio político, você se assusta, porque não é normal, Oliver. Eles clamando ao exército o tempo todo para fazer algo que o exército jamais teria essa intenção de fazer, porque tem respeito à Constituição do país. E eles achando que o exército estava pronto para fazer, enquanto o próprio sistema organizado bania eles das ruas. E eles tinham que tacar pedra, tacar pedaço de mesa em cima, cadeira, numa batalha campal contra os profissionais que estão ali trabalhando, que são os policiais rodoviários, policiais federais, policial militar, seja quem for, tá certo? Pessoas que estão ali também trabalhando, e aquele embate dessa sociedade, vamos dizer assim, revolucionária, tá certo? Organizada por eles próprios, sem cabeça, e sem cabeça mesmo, porque um deles estava na frente do caminhão, foi a maior piada desse século. Aquilo foi a maior piada da década.
O cara agarrado no caminhão, virou patriota do caminhão. É uma figura folclórica, né? É uma coisa folclórica. Então, Oliver, por isso tudo e muito mais, e sem falar no Pampararã, que o pessoal pegou o Pampam e levou esse Pampam lá pra Pampa que Pampiu, que é a questão do nazismo, cara. Aquele discurso de um dos ministros do Bolsonaro, que copiou o discurso de Hitler, isso é fato, foi uma cópia exata do discurso lá da Gestapo, tá certo? E outras insinuações de Bolsonaro, condecorando pessoas ligadas à questão que houve lá dos judeus, né? E indo falar com a esposa, viúva lá do pessoal famoso que promoveu aquilo tudo. Então, essa aproximação do Bolsonaro com esse regime do Hitler foi o pam-paranã, o pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam, o povo embarcou, o povo dele embarcou tudo a ponto de fazer aquele gesto horrível do nazismo numa manifestação dentro de um país que não é a Alemanha. Agora, o mais incrível de tudo, Oliver, eu não sei se você percebeu, mas aqui vai uma pérola. Você viu negros no sul do país na manifestação do Bolsonaro? Não, Rubão. Esquisito, hein? Muito. Não, não se vê. Não se Esquisito. vê, Isso eu não verdade. sei por que também, mas eu não vi. Essa aí é uma pérola mesmo. O Pode pessoal olhar fala, todas as imagens que estão no YouTube das manifestações e procura no meio daquele povo todo. Procura se você vê um afro-brasileiro, um afrodescendente lá no meio. Agora é de se perguntar por quê? Alguma coisa tem. Não é verdade? Então, é cara, muito. sobre essa questão envolvendo a sociedade, o comportamento social em respeito às eleições passadas, Oliver, eu vi dessa forma. Agora, a bem da verdade também, eu não sou tão novo. Eu vi quando o Lula começou. O movimento do Lula foi tão nojento naquela época como o movimento do Bolsonaro. Pois é. Então não tem como se falar uma coisa sem lembrar da outra. A outra. O bolsonarista de hoje, chato, Isso. impertinente, né? É ousado, que chega a ser inconveniente, é o mesmo lulista ou petista da época que o Lula Na época. começou, que também era insuportável. Fato, Rubão. Fato. Eu lembrei agora que, assim, não estou generalizando a coisa, mas eu conheço muita gente que era PT e era desse jeito que está hoje, com Lula. Deusava Lula, Lula era o cara, aquela coisa toda. E quando virou, no caso, mudou, né, de opinião, de partido, qualquer coisa do tipo, que virou bolsonarista e tal, é a mesma coisa, a mesma nojeira. Não tem o que se tirar. Então, assim, parece que são as mesmas pessoas com a mentalidade, no caso do pensamento, né, de forma de agir, mas só mudou de lado. Né? Era lado A, foi para o lado B, mas continuou com as mesmas atitudes. É o que eu tenho observado também, Rubão. Então, E olha, o Renato Tavares está dizendo, Rubens não fala besteira, tem negros apoiando o Bolsonaro sim. Algum momento aqui o Rubens falou que não tem negros apoiando o Bolsonaro? Alguém ouviu o Rubens falar isso? Então não, você vê que esse pessoal que apoia o Bolsonaro, eu não estou generalizando, mas eles cometem insensatez. Pelo menos aqui no pois é. caso, o Renato Tavares está sendo insensato. Está colocando palavras na boca do Rubens. O Renato Tavares diz, Rubens, não fala besteira, não tem negros apoiando, tem negros apoiando o Bolsonaro sim. Você ouviu algum momento, Oliver, o Rubens dizer que não tem negros apoiando o Bolsonaro? Não foi isso que você falou. Então É, falta sensatez. pois é. Você vê o grau de como o pessoal que defende, né, a causa do Bolsonaro como está, eles estão sempre armados, sempre prontos a atacar. E não param para analisar as coisas, não param para raciocinar. Infelizmente, eu não, eu vou só tentar replicar aqui. O Rubens falou que não tem nos vídeos. Eu Eu não vi entendi isso. vídeo. Eu não vi. Exatamente. Não vi vídeos. Foi isso que ele falou. Eu não Não vi que não negro, tem. eu não É, vi negros nas manifestações no sul do Brasil em favor do Bolsonaro. É a gravação que está no YouTube e decorreu alguns minutos atrás. E eu estou repetindo agora. Tá pois certo? é. O Terra Plana diz: falando besteira, Rubens, Bolsonaro não foi derrotado nas urnas. São 280 mil urnas sem um único voto. Meu irmão, olha para cá. Você vive no planeta Terra, você não está vivendo em outra nação, de outro planeta. Aqui o que manda é o que está escrito.
É o que eu cansei de repetir nos dias que eu gravei vídeo sobre isso. Apareceu escrito Lula eleito. Acabou, a lei é essa. Hoje mesmo, Oliver, eu recebi hoje um, aqui alguém mandou no zap para mim a prova que está fazendo, acho que é para a polícia de São Paulo, e lá apareceu escrito assim: o atentado de 11 de setembro, o atentado terrorista do World Trade Center do 11 de setembro foi perpetrado por fulano, por Beltrano ou por ciclano. É prova da polícia. Então, quer dizer, não tem mais jeito. O World Trade Center foi um atentado terrorista, entrou para a história. Acabou. Então, o que vale é o que está. Não é eu estou dizendo o que você pensa, o que imagina, o que... O pessoal do Bolsonaro imaginou há muito tempo que a Força Armada ia apoiar o movimento, tá certo? E até agora não apoiou, tá certo? E talvez continue imaginando até dia 1º de janeiro ainda, que apoie, e tem direito de imaginar. Então, do mesmo jeito também, alguém pode imaginar que as urnas foram fraudadas. E se é que foram ou não foram, agora não foi. Porque é o que vale. Não adianta. Nós não estamos falando de fantasia, estamos falando da realidade. A realidade é essa. Não tem jeito de mudar. Pois Até é. porque eu penso que teria coisas mais importantes para se ver. Coisas mais importantes do que esse movimento político, que é uma questão ligada somente aqui a esse país. Enquanto a COP 27, Oliver, eu vou fazer um vídeo esses dias, já falei com a Madinha, eu estou terminando a Lua. Rapaz, esse documentário da Lua, Oliver, eu nunca vi coisa igual, meu irmão, porque são 2 DVDs, cada um de 2 horas. E é só paulada, só paulada, só paulada, só paulada. Mas coisas incontestáveis de todo jeito. Então, depois que acabar esse trabalho, que eu devo terminar essa semana, tá certo? Pelo menos o volume 1, aí eu vou ingressar nessa questão da COP 27. A COP 27, depois fora do ar, eu vou te passar. Mas foi tanta coisa, Oliver. Pode contar que daqui a pouco fora do ar, no zap, eu te passo uma palhinha. Mas vou fazer um DVD inteiro só sobre isso. Porque, meu irmão, parece que os DVDs antigos, que eu não sei nem se pode falar mais o nome também aqui, os DVDs antigos, não pode falar o nome daquele cara lá do passado, não pode falar o nome de DVD. Os DVDs antigos, parece que eles vão ter que voltar com força total, porque tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, meu irmão. E é a hora que tu mais queria estar livre para poder conversar sobre isso, infelizmente só posso falar através do site, por enquanto. Então, Oliver, sobre essa questão, estamos aí com 40 e poucos minutos já. Mais alguma coisa sobre essa ou vai levantar outra ou continua nessa? Você que é o diretor. Vamos levantar outra aqui, porque na verdade não vai dar tempo de discorrer tudo que eu tinha preparado para hoje. A gente vai ter na próxima semana aí, e a gente traz os assuntos novamente, mas certo. Só para linkar com essa assim um pouco, né? Não fugir tanto. Mas é o seguinte: a gente tem visto também, Rubens, nos dias atuais, em relação a ataques às escolas, né? Eu não sei, porque geralmente foi mais para o lado do Nordeste aqui, né? Algumas coisas que aconteceram, de invadir, e geralmente adolescentes, né? Invadindo as escolas e matando professores, crianças, e o último agora foi no Espírito Santo, onde 4 pessoas foram assassinadas, e eu acho que mais 11 ou foi 12, não lembro agora, ficaram feridas. Isso também se reflete, ou seja, tem a ver, tem um link com a questão do comportamento das pessoas atuais? Porque então, os jovens estão tão assim. Há 2000 anos atrás, nós vimos o Messias, não o Messias da política, mas o verdadeiro Messias, falando a respeito do amor que iria se esfriar com o tempo. E quanto mais o tempo passa, mais a apostasia dos que seguem o Messias se tornam grande, enormes, como também o amor, que é o princípio do ensinamento do Messias, também vai se rarefeitando, vamos dizer assim, ficando rarefeito. Então, com isso, surgem essas coisas todas. E não precisa, Oliver, de provocação. Se houver uma provocação que você e quem está assistindo sabe do que eu estou falando, é mais acentuado ainda. Mas nem precisa, porque o povo já está pronto. O povo está todo preparado para estar um contra o outro. Sabe? Mas eu penso, Oliver, que acima de tudo tem que ter honestidade e sensatez. Eu estou vendo aqui um comentário, é do Guerreiro de Cristo. Ele fala assim, ó: onde é que Lula foi eleito pelas urnas? É uma piada de vocês dizer que Lula foi eleito democraticamente. Vocês estão fumando que tipo de maconha? Letras garrafais. Então você vê que o pessoal que apoia Bolsonaro, não estou generalizando, mas esse que está aqui quer ganhar no grito. Ele bota uma legenda do tamanho do mundo. Bota uma letra garrafal que é para poder ser ouvida, é ganhar no grito. É uma coisa que é feia fazer, né? E ninguém disse que ganhou ou não ganhou na urna. O que nós dissemos aqui é que ficou escrito lá, ó, eleito. Quem escreveu fui eu.
Então não me taquem pedras, não fui eu que escrevi isso, foi o TSE. E é o que vale, ou não é o que vale? A prova de que é o que vale é que o homem está aí já representando o Brasil em tudo enquanto é local, que a gente não pode muito mencionar, mas já está representando o Brasil lá, né? Já está falando em nome do Brasil, mais do que até o presidente eleito, o que é para mim uma vergonha, presidente eleito, porque se é ele ainda o mandatário, não deveria deixar outro entrar na cozinha dele para fazer comida, abrir a geladeira ou até deitar na cama dele antes da hora. Mas então, Oliver, voltando ao assunto em questão, só parei para dar atenção aqui ao Guerreiro de Cristo que acompanha a gente. Sim. Obrigado, Guerreiro de Cristo. Que eu geralmente, gente, o pessoal olha assim e fala: o Rubens foi do PT. Claro, qualquer um seria. Quem é hipócrita aqui para dizer que não seria se fosse oferecido um cargo de vereador? Ô, Oliver, você está aí na sua região. Chega alguém para você e fala: Oliver, eu vou te fazer vereador amanhã. Eu tenho dinheiro para tua campanha. Eu boto você lá dentro. Agora, o partido tem que ser o A, B, C, D ou F ou H. Tem que ser o que eu escolher. O que você diz que não quer, Oliver? Eu aceito. Qualquer pessoa no mundo aceita. Pois Isso é natural. É muita hipocrisia da pessoa dizer que ela não aceitaria. Qualquer pessoa aceitaria hoje para ser um representante do pessoal de fora, que seria representante do pessoal de dentro. Qualquer um aceitaria. Por quê? Porque se você não tiver um meio de sobrevivência no mundo, fora a ganância do dinheiro, você está frito. Então qualquer um aceitaria, mas é muita hipocrisia. E eu estava na hora certa, no lugar certo. Me foi oferecido um cargo de vereador. Eu fui vereador. Naquela época o salário era R$9.000, fora as garantias que você tinha durante o ano de prêmios. E fora, se quisesse, que não era meu caso, ainda tinha um monte de coisa que podia arrumar. Entende? Então você vai ser vereador. Oba, é agora. Mas quem não faria? Pois é. Eu fui, mas quem não seria? Agora, se alguém disser para mim que eu defendi partido ou defendi ideologia política na tribuna, é porque não me conheceu lá. Eu gravei algumas coisas em fita cassete que eu não tenho mais, de VHS. Sobrou muito pouca coisa. Mas todos os meus discursos, via-se que eu não defendia a bandeira de partido. Aliás, o Oliver, a única bandeira que eu sempre, não vou dizer defendi, mas acreditei e publiquei é do Messias. Pode parar para você ver. É a única bandeira. Fora do Messias, eu não defendo bandeira nenhuma. Nunca defendi, nem na Câmara quando era vereador. Agora, para ser vereador tinha que ter um partido, e o partido que me foi colocado foi esse. Eu vou dizer não. Mas aí o pessoal pensa, até hoje ele torce pro Lula, ele quer... Cara, se eu falo a verdade o tempo todo, hoje muito mais no site do que aqui, né? Mas sempre falei a mesma coisa, está tudo gravado aí. Como alguém apaixonado pelo Bolsonaro falaria dele o que o Rubens fala do Lula? Quero ver um apaixonado do Bolsonaro falar dele o que o Rubens fala do Lula. Então prova que o Rubens não tem paixão nenhuma, nem por um nem por outro. A minha paixão é pela Amadinha. E depois pelos amigos, o Silvio, o Oliver, a Cris, meus amigos que eu tenho. Agora, para político, por quê? Porque a gente sabe da verdade. Daquela verdade que você conhece lá de trás e do site Verdade Oculta. A gente sabe dessa verdade. Né, Oliver? Com certeza, Rubão. Agora, só para fechar, já que voltou a falar um pouco do assunto, é estranho saber também que, vamos falar, você falou do corpo que foi constituído, né? Tem um corpo sem cabeça. E é engraçado que as cabeças, ou seja, quem compõe as cabeças, vamos dizer assim, não estou muito preocupado não, Rubão. Eu tenho visto pessoal, sabe aonde? Essa galera, alguns no Catar, acompanhando a Copa do Mundo, tem uns no resort, né? Não vou falar que nomes, mas se você pesquisar, você vai achar onde é que está o que compõe a cabeça. Eles estão curtindo, eles estão simplesmente longe de tudo que está acontecendo. E o pessoal realmente lá, vamos dizer assim, falar, pagando pau, né? É o que é estranho. Rubão, tá chegando... pode falar. Não, chega no finalzinho aqui, eu queria aproveitar também, Rubão, né, já que falta 8 minutos, mas você ia falar alguma coisa pertinente ao assunto, pode falar. Não, olha, só ia dizer que estamos nesse momento tão crucial da Copa do Mundo, e eu digo para você, se eu tivesse ainda no rádio transmitindo o jogo, eu faria com o maior gosto. Eu gritaria o maior gol do Brasil na hora que o Brasil fizesse gol, porque eu penso que a nossa função profissional, ela está acima de qualquer necessidade humana por questão apenas de pensamento. Por quê? Porque tu tem que comer, cara. Não tem jeito. Você precisa se alimentar. Se você não pagar suas despesas, você fica enrolado, ainda mais agora que vai vir essa questão do crédito social.
né? E as câmeras também certamente servirão para isso. Não é só para poder penalizar a pessoa com prisão ou coisas desse tipo, mas também com taxas e cobranças financeiras. Até porque, Oliver, é assunto do programa Amanhã do EV, que eu vou trazer lá, que é a questão, eu até escrevi aqui para não esquecer, quer ver? É a expansão do crédito de carbono. Parece que é até bom a expansão, né? Mas depois fala do ar, vou te explicar o que é isso. Então, as responsabilidades humanas perante o meio ambiente, elas se tornarão agora muito mais, vamos dizer assim, exigidas. Então, o que acontece? Se você está trabalhando... Eu sempre falei do futebol, eu sempre repeti a mesma coisa. Falei, o futebol é um ótimo negócio para os jogadores, para a comissão técnica, para os empresários, para os narradores, para as rádios, para quem vive dele. Eles estão certos, eles têm que fazer mesmo. Eu sempre falei isso, nunca mudei a fala. Agora, para quem vai lá torcer, levar a bandeirada, tacar a bandeira na cabeça um do outro, eu penso que é um mau negócio, não é verdade? Mas para quem produz, para quem trabalha nisso, é uma boa coisa. É igualzinho a política. Eu não voto em ninguém, mas se eu fosse candidato, eu votaria em mim. Para um cargo público. Se você for candidato, é meu amigo pra caramba, e precisar do meu voto e eu puder votar, eu vou votar em você, porque é meu amigo. Mas não porque eu penso que o mundo será mudado pelo poder da política. Se fosse mudado pelo poder da política, nossos tataravós estavam certos, porque apoiaram um monte de político no passado. O pessoal do Bolsonaro acha que o Bolsonaro vamos dizer assim, é a última azeitona é a última bolacha do pacote. O pega ou larga. Bolsonaro é o último salvador da pátria. Mas nossos tataravós e tataravós pensaram do mesmo jeito em relação aos do passado. E nós estamos aqui do jeito que estamos. Então, quer dizer, será que só agora surgiria? Isso é religião pura, Oliver. Você matou a pau no começo, sabe por quê? Você pergunta a qualquer membro de qualquer denominação, ele vai dizer: não, a minha igreja que é certa, mas a igreja dele só surgiu recentemente. Então, só agora veio a salvação? Do mesmo jeito, Bolsonaro surgiu ontem. Só agora veio o cara para salvar o mundo? E salvar de quê? Se ele ficou mesmo toda hora com um bebê chorão reclamando que o Supremo não deixava ele trabalhar. Pois é. E agora ainda é um rei posto, mas já está sem o trono? Já tem outro governando por ele? Um banana. É exatamente isso. Teve 4 anos aí e não conseguiu fazer nada, praticamente, não digo assim, em relação a salvar, e não conseguiu. É complicado, Romão. Como você falou, a religião ela cega as pessoas, né, ao ponto de acreditarem no que elas querem acreditar. Então, como você deu um exemplo muito bom, que cada um que tem sua religião, ele acredita que aquela religião é a certa. Então, você não consegue fazer enxergar de outra forma. É muito difícil, é muito raro, né? Assim como eu já fui também de uma religião, né, e para enxergar isso, que hoje eu enxergo da forma que eu enxergo, deu trabalho realmente. Então é uma coisa que entra na cabeça e entranha, e aí você não consegue se livrar tão fácil. Não é fácil. É verdade, olha. Eu vejo com muita tristeza, o tema de hoje que você trouxe foi muito importante, o comportamento social dentro dessa desorganização, né, desordem. E o comportamento social, ele tende realmente para uma desordem. Por quê? Porque quando você tem algo natural, já a tendência em pessoas associadas é se degringolar tudo. Se você está só com a sua família, e sua filha, e sua criança é pequena ainda, e você tem a esposa, a família está muito bem. Daqui a pouco começa a vir nora, genro, começa a vir cunhado, cunhada, começa a vir todo mundo para dentro do balaio. A voz ativa do pai e da mãe, que nesse caso é marido e mulher, começa a ficar pequenininha. Chega uma hora que não tem voz ativa nenhuma nem dentro de casa. Então você vê, cara, que o convívio social por si só, ele já é danoso. Não precisa de um estopim para isso, de um start. Agora, imagine se tiver um organismo, alguma coisa que queira dar um start nisso. Então é muito problemático. Eu vejo isso como uma série de problemas a serem encarados, entendeu? A ser visto, a ser analisado. Por quê? Porque se você conseguisse viver de forma insocial, a título de viver bem, tranquilo, sem dor de cabeça, dormir e acordar suavemente, tá certo? Se você conseguisse, é uma utopia, seria o ideal. Por quê? Porque você não teria problemas. Mas quanto maior a sociedade, mais problemas estarão envolvidos. Não é verdade, Oliver? Pois é, o que eu ia trazer também é sobre isso, né? Eu ia dar um exemplo aqui sobre o pessoal que vive na aldeia hippie, que apesar de estar um pouco distanciado, né, da sociedade, um lugar mais reservado,
vamos dizer assim, muito mato, né? Rio, praia. Eles estão meio que isolados, meio que isolados. Mas ainda assim, eles estando lá, ainda são atingidos pelo que acontece nos centros da cidade, sabe? Apesar de que eu volto a dizer, é um ambiente diferente. Eu me sinto muito bem quando vou para lá. Eu sinto um pouco mais de tranquilidade, de paz, né? Claro que comparado à correria do dia a dia, da onde a gente vive, né, no caso que eu moro aqui na cidade, é diferente. Mas é isso, Rubens. Imagine, o cara que vive, né, um pouco fora da sociedade, não tem internet. Lá não tem internet. A internet quem tem, claro, quem tem um celular, usa dados móveis, mas não tem internet assim instalada, né? É uma coisa bem, vamos dizer assim, rústica, né? Até as casas que eles fazem, Rubens, lá, é de madeira e palha. Ô, Não Oliver, tem. você recarrega as suas baterias, pelo que eu entendi, frequentando esse local que seria tipo uma sociedade semi-alternativa, né? Mesmo que não seja totalmente Exatamente. independente. Você poderia gravar algumas entrevistas com o pessoal de lá para a gente colocar aqui? Mostrar um pouco lá Pronto. do panorama deles, do dia a dia, e ver a opinião deles a respeito da sociedade, a respeito do que eles fazem lá? Seria possível, Oliver, não? Sem cobrança de tempo, na hora que der. Claro, claro. Esse fim de semana agora é possível que eu vá. Que geralmente estou indo quase todo fim de semana para poder descarregar mesmo e recarregar essas energias, vir renovado. A gente tem que ir para lá. Eu, a família toda. Eu, a Adriana, e Ashley e a Wellen. Elas amam estar lá. As meninas amam estar lá na aldeia. Então, eu vou fazer sim. A galera é muito legal lá, muito bacana. Vou fazer e trazer para a gente poder mostrar aqui também para o que é que eles pensam, né, sobre a sociedade. O Manny Ting está na área aí, meu grande amigo Emanuel. Parece que ele vem aqui em fevereiro, né? Ele mora lá no Havaí, no Honolulu. Ele, o Sete, que é o filhinho dele, lindinho, e também a Olha aí. esposa, a Jéssica. E ficou de vir aqui no começo do ano, né? Tá aí paquerando aqui ao local, tem aqui a fazenda, a chácarazinha dele, e já veio aqui várias vezes. Um abraço pro Manny Ting assistindo a gente aí. Um abraço também pro meu amigo Alan Araújo, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Era da Rádio Tupi, não é mais? Mas é o Alan Araújo, repórter da Ponte Rio-Niterói. O Alan Araújo, uma vez, cara, ele foi tentar, ao vivo, transmitindo pela rádio, tentar convencer um cara que ia se jogar da Ponte Rio-Niterói, convencer o cara a não fazer isso. E tudo transmitido pela rádio, né? Ele tinha uma moto, Nossa. naquela época não tinha celular. Ele tinha uma moto com um rádio atrás, com uma anteninha que ele falava com a rádio. Né? E ele estava transmitindo ao vivo lá no horário do noticiário, um camarada tentando se jogar da Ponte de Niterói. O cara agarrou com ele, meu irmão. E foi uma luta para se safar, porque o cara queria puxar ele junto. Os dois agarrados no alambrado da Ponte de Niterói. Ele com o microfone aqui, com o fone de ouvido ali, tudo agarrado lá na moto. E na beira da rodovia, os carros tudo passando ali velozmente. E o cara puxando ele para poder jogar lá embaixo na Ponte de Niterói. Ou seja, virou caso de notícia no jornal o Globo. Inclusive no Dia, o Globo, os jornais do Rio de Janeiro noticiaram isso. Foi uma coisa, uma piada. O Alan Araújo tem muita história para contar. Oliver Dória, nós começamos às 8h05 praticamente. São 8h09 e 2. Dá tempo para mais um papinho, até porque a gente fica com a vontade de conversar com o Oliver, né? Então Participar vamos. com essa coisa toda assim que a gente já fazia já há tanto tempo. Não é verdade? É verdade, Romulo. Então vamos continuar aqui o bate-papo mais um pouquinho. Deixa eu mandar um abraço. A Mini Tings, acho que é isso. Mani Tings. É a Jéssica? Não, o Manny Tings é o Emanuel. A esposa dele chama-se Jéssica, mas não é a Jéssiquinha. A Ah, Jéssiquinha tá que ele lá, fala toda aqui. fantasiada, toda bonitinha, lá junto com a Poliane, mandou uma foto para minha semana. Tá lá nas Minas Gerais, lá em Governador Valadares. Aquela banda canta Renato Russo. Não pode. A última vez que a gente foi fazer. Na verdade, não foi nem cantar Renato Russo, a gente foi fazer uma paródia que fala, né, Rubens? Não pode, o YouTube não Lembra? deixa não, é uma paródia. Não. Ficou muito bom. Tem Aí. aqui, eu vejo, de vez em quando eu ainda ouço aqui, eu gosto de ver, tá aqui no computador meu aqui, no HD que tá aqui na máquina. De vez em quando eu toco aqui para ver, ficou muito legal. Será que a NASA vai nos convencer, né? Muito legal mesmo, Oliver. Parabéns. E você tá mais magrinho ali, mais novo, né? É uma coisa que a gente guarda com muita saudade e muito carinho. Ganha uns quilinhos, Rubens, esses últimos meses. Últimos meses aí ganhou
ganhou um pouquinho de carne, vamos dizer assim, né? Ou gordura, talvez. Não E o sei. Brasil, Oliver, acabou de aprovar a carne feita em 3D, em impressora. Parece que em 2024 ela entra no mercado nacional para acabar de vez com a criação de gado, né, de boi de corte. Aqui, Oliver, atualmente está muito difícil a questão financeira, porque as fazendas daqui são muitas, elas não estão mais conseguindo vender o gado. O preço do gado aqui para a compra dele em pé, que chama o gado em pé, que não é a carne dele, é o gado, né? O preço caiu muito, cara, mas muito, muito, muito. Entende? E os compradores, agora que o preço caiu, não tem compradores. Então você vê aquela coisa da procura e da oferta, né? Da demanda de acordo com a procura, a oferta de acordo com a procura, aquilo nem sempre é uma realidade. Por quê? Porque isso aqui seria inexplicável. Uma época que a carne do boi aqui está muito barata e não aparecem compradores. Então os fazendeiros ficam apavorados. Então aqui nós estamos com um problema muito sério disso. Até porque não chove há muito tempo, embora esses dias começou a chover. Ano passado a chuva aqui começou em outubro, acabou em maio. Direto. Esse ano até agora não começou o período de chuvas ainda. E o pessoal com gado, com capim seco, alguns têm a ideia, inclusive, de soltar o gado, com os boiadeiros acompanhando, mas que façam uma jornada com gado de 80, 90 quilômetros por dias, para poder o gado comer na beira da estrada, que é o lugar que ainda tem capim, cara. Então você vê a situação que está ficando. O boi, né? O gado, é o boi, né? A vaca. É sem pasto e sem valor comercial, cara. Que é o fim do mundo. Isso me lembra o petróleo da Venezuela. Tem petróleo pra caramba e não vale nada. Enquanto o petróleo lá do Catar, onde tem a Copa do Mundo, é o petróleo mais valioso do Nossa. mundo. Tá certo? Então vai entender uma coisa dessa, cara. É difícil de explicar, né, Roma? Mas a gente fica pensando, né? Por que isso acontece? Eu estava lendo aqui o comentário, Rubão, só para Então pode a ficar à gente, vontade. só a gente comentar aqui, que é a do Rodrigo, né? Ele fala muitas alterações na natureza também. A gente fala aqui do comportamento, né? E ele fala que também existe muitas alterações na natureza. Aí ele fala aqui, por exemplo, está chovendo muito, não sei onde é. Acho que é Espírito Santo. Chovendo muito. Não, inclusive, o Rubens falou hoje comigo mais cedo que estava chovendo também lá na Amazônia. E Choveu. aqui também está chovendo, Rubão. Aqui está chovendo desde sábado para domingo. Inclusive, agora deu uma paradinha. Até o vento deu uma parada também. Mas estava ventando muito e chovendo muito, com raios e tudo. Né? Nos Então, Estados Unidos tá um gelo, né? Tá bastante gelo por lá. Oliver, o Lion, o Sailor, o marinheiro, ele diz: Rubens, faz um vídeo falando das impressoras 3D. Eu fiz. Está gratuito no canal, no site Verdade Oculta, viu? Tá lá o vídeo. Se não foi publicado, ainda vai ser, porque eu programei vários. Então, na medida em que os dias vão passando, eles vão sendo publicados. Como eu não vi o site ontem, não sei se já foi publicado, mas eu já gravei sobre isso. Eu agradeço até a Carlinha, a Silvinha e o Marcos França, que sempre me fornecem muitas matérias para que eu possa colocar no site, né? E também, claro, no canal Verdade Oculta até dezembro. Dezembro em diante, eu não vou colocar mais porque eu corro risco de acontecer comigo algo que aconteceu já com outras pessoas fora e aquele o qual nós não podemos falar o nome também. Então, por isso, o Verdade Oculta vai ficar assim, ó, do jeito que está hoje com o Oliver. Tanto que eu não pretendo excluir esse material. Tá certo? Vai continuar no canal. Por quê? Porque nós tratamos de assuntos importantes de uma forma direta e sincera, mas sem, contudo, oferecer qualquer tipo de constrangimento aqui ao órgão aqui que possibilita a gente isso gratuitamente. Não é verdade, Oliver? é isso aí que a gente tem assim, tendo que se moldar, né? O que É. hoje as normas, né, elas exigem aí. Não podemos falar abertamente como a gente queria poder falar. Só registrar aqui, eu vi aqui agora uma mensagem também, rapidinho, a da Adriana, ela mandou aqui, a família Dória vai visitar também, está próximo. Visitar que ela fala, Rubão, aí, dá um pulinho para poder a gente conhecer também aí sua casa aí na Amazônia, Ah, ver a vai ser um prazer Matinhos. recebê-los, pode vir, tá bom? Aqui vai ser um prazer. Oliver, sem dúvida nenhuma. Eu, inclusive, tenho aqui o espaço, tudo certinho para acomodação, não tem problema nenhum. E eu estou trabalhando muito, Oliver, eu até te falei fora do ar. Hoje mesmo eu já Foi, arei tanta terra hoje, arei muita olha terra aí. hoje. Eu estou musculoso, estou forte, embora esteja magro e velho, mas estou bastante forte. Eu tenho mais força hoje para poder fazer um trabalho qualquer outro braçal do que eu tinha em São Paulo, né?
Então, por conta vamos dizer assim, da necessidade que se faz aqui de trabalhar, entende? E eu tenho plantado também abacaxi atualmente. E antes de encerrar, Oliver, só dizer pro pessoal, então, não esqueça, viu? Já esses dias vai ter um documentário lá no site Verdade Oculta. Documentário que, poxa, você não pode deixar de assistir de jeito nenhum. Que é muito, muito, muito bom. Eu esqueci até o nome do documentário, amado. Qual o nome do primeiro? Eu esqueci, cara, o nome do documentário. Ah. Ah, é. O lado oculto da ida à lua. O lado oculto da ida à lua. Tá certo? O lado oculto da ida à lua. 2 horas de duração, cara. Só paulada na mulher. É muito interessante. Vai ser, esses dias vai ser publicado lá no site, né? Tô E, ansioso pra ver. e no mais, Oliver, o seu show ainda é show de homenagem ao Renato Russo? O violão e voz ou não? Nós temos, foi até você falar rapidamente, vou aqui também abranger também essa parte, que é o seguinte, nós temos, claro, o tributo ao Legião Urbana, que a gente sempre faz. Hoje também eu faço um trabalho com outras músicas, outros artistas também a gente faz. E temos os caras, não sei se eu cheguei a falar para você sobre os caras, que é um espetáculo, na verdade, é um musical solo, né? Onde eu interpreto Zé Ramalho, Raul Seixas, Tim Maia e o Renato Russo. Tem É nada uma disso coisa. gravado para me ver, não, Oliver? Eu tenho umas coisas, vou te mandar para você ver. Eu quero E olha ver. que é figurino, eu interpreto, eu enceno, Não, você é um né, e artista, eu sei toco disso, também. pô. Eu já Hã? postei em você logo no primeiro dia que eu tive contato contigo. Eu falei, esse cara vai longe. Esse cara tem uma habilidade incomum, né? E graças ao criador, né, Oliver? Não Com só na certeza. arte, mas também na pessoa que é o Oliver Dória, né? É coisa Obrigado, assim irmão. que deixa a gente maravilhado. Obrigado, É isso Oliver, aí. pela sua participação. Até Antes de semana que fechar, vem. a última, Rubão, só para. Vontade. É que eu achei aqui interessante também, a gente fecha com essa aqui, ó. Então manda. Rubens, Sem a pergunta, pressa. eu não vi de quem foi, eu não peguei a pessoa que fez a pergunta, mas é o seguinte, Rubens, nós estamos vivendo a série The Walking Dead. Tá cheio de Walking Dead por aí pra todo lado, né, Oliver? Eu até fiquei de transmitir aqui um vídeo muito interessante que eu acho. É um vídeo assim, vamos dizer assim, não vou dizer apocalíptico, mas ele é profético. É um filme chamado A Hora Rubra, né? O seriado, o episódio A Hora Rubra. Eu tenho feito com a Amadinha aqui o seguinte: a gente bota uma câmera pro telão e outra câmera para nós deitadinho na cama assistindo. Que a gente assiste vídeo todo dia, quase todo dia à noite vê um Legal. filme. E aí, quer dizer, eu tenho colocado até lá no canal aí no YouTube, que eu não vou dizer qual, tá lá no YouTube. Alguns filmes, porque lá se der problema deu, se não der, não deu. E eu pensei em botar a Hora Rubra também. Mas, cara, tu vai jogar um pedacinho da Hora Rubra no ar, já vem aquele aviso gigante do YouTube. Aí é complicado, né? Então, tem jeito, né? Aí a Hora Rubra ficou para depois. Mas ninguém tá E o impedido de pessoal, pesquisar no YouTube, né? Chama-se A Hora Rubra, é um episódio do Jornada nas Estrelas que tem a ver com a pergunta do menino aí. que inclusive eu vi um comentário sobre perdão, Hora Rubra, acho que numa live anterior que você fez, não lembro que já foi. E o pessoal ficou super curioso para saber. Eu lembro que você falou que ia assistir e tal. É, pode ser que seja uma resposta para muitos quem assistir o episódio, né? Olha aí, o Richard Belmont não sabia que o Oliver era músico. Não, o Oliver não é só músico, a voz dele cantando, o Zé Ramalho e Raul Seixas não vi ainda. Mas cantando o Renato Russo, ninguém disse que não é Renato Russo. É a mesma voz idêntica, é muito melhor do que o Kim, da banda Catedral, não tenha dúvida disso. É uma voz mais parecida com a do Renato Russo do que a voz do Kim da Catedral, né, na minha visão. E Legal. agora, tô ansioso, né? Para ver as interpretações de Zé Ramalho, que eu também gosto de Zé Ramalho, gosto de Chão de Giz e outras músicas dele, e também do Raulzito, que dispensa qualquer tipo de comentário. Quem morreu esses dias foi a Irene, que é a Irene Cara, né, Oliver? E também o Erasmo Carlos. Então a música Sim. perdeu dois grandes artistas, né? Aquela E a mulher do Gal Costa, Flashdance, lembra? não Cantava vi. Flashdance. A cantora do Hum, Flashdance, que gravou a música trilha sonora do filme Flashdance, muito sim. premiada, inclusive, né? Aqui no Brasil a gente fala Irene Cara, porque a pronúncia Irene é muito difícil para falar. E Entendi. também o Erasmo Carlos, o parceiro do Roberto Carlos, naquele monte de música que ele fez, tudo copiado de outros. E também a Gal Costa, Rubão, né? Perdemos E também a Gal A Costa, Gal. É a perda lamentável, né? A Gal Costa, então, que era uma grande cantora, uma voz muito bonita, muito afinadinha, muito linda. Né? Eu Pois gosto é. dela de Folhetinha, minha música preferida dela. Olha aí.
Foi leitinho. Eu lembro que eu via Gal Costa, eu tinha 8, 7 anos de idade. Era um amigo meu que gostava de ouvir Gal Costa, eu via porque ele ouvia, no caso, né? Por tabela, vamos dizer assim. E E ela é daí, né, Oliver? é de Salvador. Salvador, É. Baiana. Vozeirão. Bom, É isso, felicidades aí pra Rubão. família. Felicidades pra Semana família, Oliver. E o pessoal daí que a gente. O Roberto, o outro eu esqueci o nome. Como é que estão o essas pessoas? Roberto tá bem, o Átila tá O bem, Átila. Ricardo, o Reitor, tá bem, o Wesley tá bem. A galera tá aqui, graças Eu ao lembro nosso dessa turma aí. Um abraço, então, Oliver. Obrigado, irmão. Até a próxima. E essa já até a era, como semana. diz o Silvio. Beleza, estamos desligando aqui os controles e a gente fala fora no zap. Bom, gente, foi Valeu. isso aí. Foi o Oliver Dória, nosso queridíssimo amigo lá da Bahia, lá de Salvador. A gente fala Salvador porque é a cidade maior lá, mas é de Dias Dávila, próximo a Camaçari, lá na área, vamos dizer assim, urbana de Salvador, né, na área metropolitana. Gente, é claro que gostaríamos de conversar muitos outros assuntos. Eu penso que seja talvez importante para você a presença do Rubens aqui na sua casa, no seu celular, na sua televisão, no seu computador. Eu penso que esse vínculo não deve ser apagado. Espero que tenham compreendido a minha posição a respeito do comportamento político das pessoas nessa eleição. Espero que não leve como um lado jogando pedra no outro, porque certamente eu não estou de um lado e nem do outro, eu sempre enfatizo isso, mas espero que você tenha gostado da live, viu, gente? Pretendo permanecer essa live aqui, pretendo que ela não saia do ar, porque não teve nada que ofendeu as políticas do YouTube. E por isso a gente segue assim, remando desse jeitinho, vamos devagarzinho, a gente chega lá. Amanhã o programa é lá no EV Sobral, e sábado o programa com a minha queridíssima Márcia Richter, Márcia Ritt. O pessoal gostou muito do programa de sábado. O tema de sábado que vem ela não me falou ainda. Ela é que faz a produção, igual o Oliver. Mas eu vou perguntar a ela e já vou começar a divulgar também, tá bom? E de qualquer forma, visite sempre o site Verdade Oculta. Lá tem novos materiais muito importantes e interessantes. Lá tem Em Busca da Terra Plana, que é um documentário fantástico. E esses dias nós vamos lançar lá um documentário, então, também fabuloso. Esse, se você vai assistir, você vai ficar maravilhado, tá certo? É o novo documentário, O Lado Oculto da Ida à Lua. Não é o lado oculto da Lua, mas o lado oculto da ida à Lua. Muito obrigado a todos, que o nosso Pai Celestial possa abençoar rica, poderosa e abundantemente, e até o próximo programa.